todo mundo que compra consórcio pouco entende o que é o consórcio. Então eu vou explicar para vocês detalhadamente esse vídeo. Eu vou falar devagar, vou querer receber perguntas e vou querer receber comentários. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar e dar um like. Então, o que é consórcio? Consórcio é um autofinanciamento. Como assim, Eda? Uma administradora idônea, autorizada pelo Banco Central, forma um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo de compra. Então, eu tenho um grupo de máquina, auto, equipamento, moto, serviço e imóvel. Nessa categoria, o que é imóvel não vira moto. O que é moto não vira reforma de casa. Mas tudo que for sobre eixos, hélice, motor, pode ser comprado com o mesmo crédito. Como assim, Eda? Fiz um crédito de 200 mil reais para comprar um carro de passeio. Meu carro de passeio vai custar 200 mil reais e eu posso dar lance de reserva própria. Então, não vou dar lance embutido, vou pegar o crédito de 200 mil. Ótimo. Só que no meio do caminho, meu marido mudou de ideia, quer fazer uma frota de entrega. Essa frota de entrega pode ser com Uber de 32, 37, 40 mil. Ela pode ser uma frota de entrega com motos de 15 a 17, a 20 mil reais. Então, se eu optar por um crédito de 20 para cada moto, eu compro 10 motos com o dinheiro de um carro. Ficou claro? Posso comprar qualquer tipo de utilitário, posso comprar qualquer tipo de náutico, qualquer tipo de aéreo. O náutico, o aéreo e o agrícola, que não tem uma obrigatoriedade de ser mantido em terra, no caso do náutico e do aéreo, e o agrícola não tem um documento onde ele passe por estrada de rodagem, por barreira, então fica mais difícil num caso de fazer busca e apreensão por não pagamento, eu tenho que ter uma garantia substitutiva. Então, o consórcio é um autofinanciamento que depende só do comportamento dos consorciados e da administradora. Então, ele é basicamente uma coisa que está centralizada na administradora, que recolhe o dinheiro de todo mundo e nas assembleias distribui. Então, primeiro você arrecada, pagou a parcela em dia, depois você distribui. Pagou atrasado? Meus pêsames, naquele mês não participa da assembleia. Pagou 2 parcelas atrasadas? Quando você for buscar a terceira parcela, seu consórcio pode estar cancelado. E ainda mais não pode estar cancelado, meu consórcio já estava contemplado. Você perde a contemplação. Então é muito interessante entender como é que funciona o consórcio. Ele é um autofinanciamento regido, administrado e normatizado pelo Banco Central. Ele tem diversas administradoras que são autorizadas pelo Banco Central para reger esse tipo de compra e de financiamento, compra por financiamento, compra por autofinanciamento de consórcio. Agora deu certo, deu uma engasgada aqui, perdão, pessoal. Então ele é um autofinanciamento dividido por categoria: máquina, auto, equipamento, aéreo, náutico e depois imobiliário. Tudo que você quiser no imobiliário você pode fazer. E Eda, o que eu faço no imobiliário? Originariamente era para comprar, pagar e quitar financiamento, certo? Continua como originariamente: compra e paga, reforma, constrói, reembolsa a documentação, aliena depois da elucidação da arrematação por leilão. Então eu arrematei, elucidei o leilão. Só que ainda não documentei esse imóvel, não trouxe ele para o meu nome. Posso fazer uma compra e venda por consórcio, ficar 100% recapitalizado para ir para o próximo imóvel de leilão. Então eu compro, construo, reformo, documento, quito o financiamento, compõe o valor de uma ou mais cartas, divido o valor de uma carta única, reembolso documentação, reembolso leilão ou faço uma compra e venda simples de leilão depois da arrematação e financio até 80% do seu imóvel a título de reforma, ou seja, um home equity. Esses dias eu estava assistindo que o máximo que os bancos e as seguradoras e as factories fazem em cima do seu imóvel é 60%. A Embracon faz 80%. E Eda, parabéns, mas meu imóvel é uma igreja. A gente compra o terreno, reforma, constrói a igreja e ainda mobília ela por consórcio. Parabéns? Então, consórcio é um autofinanciamento. E Eda, por que você está batendo nisso hoje? Porque o financiamento tem regras. Vai no banco, escolhe que você quer fazer um financiamento. Primeiro você vai ver o custo do dinheiro no financiamento. Depois, quais são os imóveis aptos a serem
financiados. E se você está apto para fazer o financiamento, porque eu tenho 3 formas de comprar: à vista, por consórcio e por financiamento. O à vista você tem o dinheiro todo e pode inclusive perder o dinheiro se comprar um imóvel ruim ou ter um grande prejuízo. O consórcio, que você vai pegar o seu dinheiro e a administradora vai verificar se você está apto para utilizar o crédito e se o imóvel está apto a ser comprado e pago. E o financiamento, que faz o mesmo processo do consórcio, que também é um processo imobiliário, vai verificar se o comprador tem condição de ser comprador, se o imóvel tem condição de ser garantia do financiamento, mas ele tem um custo excessivamente maior. Enquanto você paga um consórcio, você paga 3 financiamentos. Parabéns? Ieda, que loucura! Enquanto você paga um financiamento, você paga 3 consórcios. Tá ligado, né? Pegou a ideia. O consórcio é pelo menos 60% mais barato que qualquer financiamento, no mínimo. Por quê? O financiamento você tem TR, taxa de administração, seguro obrigatório, entrada de 25% a 30% e uns juros anuais que vai de 11% a 14%. E o consórcio, você tem taxa de administração, fundo de reserva, e a taxa de administração vai de 14% a 28%. Ué, e por que ele dobra? Porque dobra o tempo. Eu tenho 14 em 85 meses e tenho 28% em 240 meses. Ieda, mas acontece que eu pago aluguel. Não posso pagar consórcio e aluguel. Pode sim. Eu tenho parcela reduzida a 25% e tenho parcela reduzida a 50%. Então, o que é o consórcio? Você entendeu que o consórcio é um autofinanciamento que está livre de qualquer aresta e que você só pode utilizar o crédito após a contemplação, só vira dinheiro após a contemplação. E de quando eu vou ser contemplado? Depende do grupo que você entrou, quanto antes você escolheu entrar na administradora e se cadastrou no grupo, a pontualidade que você paga as suas parcelas, porque pagou atrasado, perde a assembleia daquele mês. Se o seu representante comercial te auxilia como consorciado, ofertando lance para você e fazendo a melhor estratégia antes de comprar, avalia o que você tem de reserva própria, o que você tem de FGTS, o que pode ser usado embutido no grupo, e escolhe um grupo com lance livre máximo próximo a toda a união de valores para lance. E o que é lance? Lance é antecipação de pagamento e diminuição de saldo devedor, que propicia que você tire o crédito mais rápido. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Algum questionamento? Escreve aqui que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Consórcio é um autofinanciamento que responde pelas normas do Banco Central. Vem tomar um café com a Ieda!